Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mônica, no futuro, Lula não vai olhar para o dia 14 de dezembro e lembrar que dia maravilhoso foi aquele, né? Puxa vida, que dia bacana. Foi veto atrás de veto, derrota atrás de derrota, e agora o presidente vai decidir se o governo vai ou não ao Supremo para tentar reverter a derrota na questão da desoneração da folha de pagamentos. E aí, Mônica, o que você apurou pra gente? Bom dia. É isso, bom dia, Megali, bom dia a todos. De fato, foram muitas derrotas. O Supremo deve ser acionado, né, ou pelo PT, no caso do marco temporal, PT, outros partidos, no caso do marco temporal das terras indígenas. Agora, o governo estuda ainda recorrer ao Supremo para reverter uma das derrotas, a derrota que ele teve ontem na desoneração da folha de pagamentos, né? A ideia ainda está em estudo, Megali, e ela é defendida abertamente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais do que abertamente, veementemente, né? Mas eu conversei hoje cedo com um integrante importante da equipe econômica que me disse o seguinte, que ela ainda precisa do aval do presidente Lula para seguir adiante. A palavra final vai ser do Lula, né? É um assunto delicado, não é um assunto que a Fazenda e a AGU, a Advocacia Geral da União, possam ter uma iniciativa própria, porque mexe com amplos setores da economia, com o empresariado, e então o Lula é que vai dar a palavra final. O Lula ainda não bateu o martelo, mas isso deve acontecer em breve, né? Porque se tiver uma ação, tem que ser rápida para dar tempo aí do Supremo votar, para não se prolongar muito a situação como está. Agora, ao mesmo tempo, o Megali, a Fazenda está elaborando uma nova proposta para tentar fazer vingar algo intermediário. O Haddad já tinha apresentado propostas intermediárias que não dessem essa isenção que hoje existe para 17 setores, mas ela não foi bem aceita e acabou derrubado mesmo o veto do Lula para desoneração no Congresso, né? E o que é a desoneração? Só para a gente explicar rapidamente, toda empresa paga uma contribuição sobre o total de salários que paga aos seus funcionários. Então, se eu tenho uma indústria, uma empresa, e eu gasto 100 milhões em salário, né, eu faço a conta sobre esses 100 milhões, eu tenho que pagar 20% para o governo, Megali, ou seja, eu tenho que pagar mais 20 milhões para o governo. Então, para mim, custa 120 milhões manter os meus funcionários. Com a desoneração, isso caiu muito, né, para alíquotas entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta da empresa. Então, aliviou a folha de pagamento, né? A Dilma Rousseff que implantou essa desoneração em 2011, pensando justamente em manter empregos no país, né? Então, se eu não tenho que pagar taxas altas sobre os salários da minha empresa, né, eu posso contratar mais gente, ou eu posso pelo menos manter o meu número de funcionários sem aumentar muito o meu custo. Pois bem, essa medida era para durar um certo período, já dura 11 anos, foi sendo prorrogada e o governo Lula agora quer derrubá-la, trocar por outras fórmulas. Mas houve uma forte reação, como a gente viu, Megali, fortíssima, de 17 setores da economia que hoje são contemplados com essa medida e que alegam que pode haver, inclusive, demissões caso não haja mais esse benefício, né, de desonerar a folha, de pagar alíquotas menores sobre a receita e não sobre a folha de pagamento. Setor como calçado, call center, comunicação, confecção e vestuário, construção civil, máquinas, equipamentos, têxtil, transporte metroviário, metroferroviário, transporte rodoviário de carga, muitos fabricantes de veículos e carrocerias, são 17 setores bem importantes que são hoje beneficiados com essa medida. Portanto, é uma queda de braço interminável, né, Megali? E agora o Supremo podendo ser acionado, Supremo onde o Lula agora tem um número grande de ministros aliados a ele, ou com quem ele dialoga bem, e que o Supremo pode ser, então, portanto, ali um local onde ele pode reverter essa derrota, Megali. A ver primeiro se ele vai querer comprar essa briga mesmo, o martelo está com ele, a equipe econômica já decidiu que tem que ir, já tem aval jurídico, falta o Lula bater esse martelinho aí, Megali, e comprar essa briga grande. Então. Sim, não, é uma briga de cachorro muito grande. E aí, a cada vez que a gente fala desse assunto, chegam mensagens assim, vocês omitem que vocês são parte interessada. Quer dizer, jamais primeiro, omitimos. A Mônica acabou de falar, né? Jamais omitimos, e a cada vez que esse assunto vem à tona, a gente lembra que empresas de comunicação também estão entre aquelas que
que são contempladas com a desoneração. Agora, a gente não é porque são as que mais empregam, inclusive, o critério é o mesmo. Né? Exato, o critério é exatamente o mesmo. Mas, Mônica, vou te pegar meio de surpresa agora, tá? Com um assunto que não foi combinado. Não então, vai, se você... daí pergunta coisa que eu não sei responder. Não, mas se não souber, não tem problema. Mas eu acho que é uma boa dica pra gente voltar a falar sobre esse assunto. Cadê aquela lista das 500 empresas que não pagam impostos que o Haddad disse que ia divulgar a qualquer momento? Tá saindo aí uma lista, 500, lembra disso? Até abril só se falava nisso. 500 empresas que têm um super lucro, que não pagam impostos, o governo vai atrás, etc, etc. De repente o Haddad parou de falar, a gente parou de perguntar, e ninguém mais falou desse assunto. Qualquer momento, Megali, qualquer momento. Pode ser 2025, 26, pô. Quando você tá na oposição, fica mais fácil ficar divulgando essas Talvez coisas. seja no livro de memórias dele, né? Um dia fiz uma lista, hoje eu vou divulgar quais eram. Mas eu fico me perguntando mesmo, qual seria a carta na manga que a Haddad teria e o governo, caso também tome uma derrota, leve uma derrota na justiça, né, em relação a esse veto, em especial da desoneração. O que mais? Dá para contar o quê? O governo conta, por exemplo, com a arrecadação do setor de apostas esportivas, mas com esse dinheiro já contava antes da derrubada desse veto. O que mais vem aí? Vai ter que cortar em algum momento, Temar. Não vai ter muito jeito entregar essa conta, né, Mônica? O governo tem uma filosofia, né, de que você, quando você corta gastos, você vai necessariamente punir pessoas que são beneficiadas, por exemplo, por programas sociais, por mais que você consiga preservar, né? Então, o governo claramente optou por, óbvio, adotar uma meta fiscal rigorosa, né, que o próprio PT é contra, mas o Haddad está bancando, você tem um teto, na prática, um arcabouço fiscal que coloca alguns limites para esses gastos, mas o governo claramente diz e mostra que há distorções na parte da arrecadação e quer corrigir essas distorções, quer dizer, não é aumentar o imposto que a Sheila paga, que o Megali paga, que eu pago, mas corrigir distorções, por exemplo, que ele defende como uma distorção, essa desoneração, que era para durar um período, já está durando muitos anos, e várias outras, fundos offshore que não pagavam imposto. Então o governo claramente vai seguir nesta linha, né? Eu ouvi dizer que o Haddad falou uma frase, né, falando, eu não vou desistir, porque eu não vou desistir do país. Ele tem uma crença que esse é o caminho a ser tomado, arrumar a parte da receita, para você então depois falar em cortar ou não, quer dizer. Então esse vai ser o caminho, eu acho que o caminho seguirá sendo esse. Não vejo o Lula querendo passar facão em nenhum gasto, muito menos em ano eleitoral, muito menos de investimento, que já está difícil, né? No Brasil, o que está despencando é o investimento privado. Então, não vejo o Lula dando uma guinada nisso, Sheila. Eu acho que há muitas brechas aí que o governo vai continuar seguindo nesse caminho. E o que eu soube hoje pela manhã, conversando, né, com o integrante do Ministério da Fazenda, é que você não apenas... o governo, eles defendem que o governo vá ao Supremo, mas estão elaborando uma nova proposta para tentar fazer de forma consensuada no próprio Congresso, quer dizer, que não sejam os 17 setores, que seja um número menor de setores, negociando as alíquotas, quer dizer, haverá uma nova tentativa de negociação, Sheila. Não é obrigatório apresentar até o fim do ano, porque não é criação de novos impostos, portanto, é possível fazer uma discussão com um pouco mais de calma. Mais o que eu apurei no Ministério da Fazenda, e que a Haddad seguirá tentando firmemente nesse caminho. Mônica, bom fim de semana para você, até segunda. Até segunda-feira. Beijo, até.